pessoal do Médium? Eu me chamo Cláudia e estou aqui hoje para apresentar uma professora para vocês que vai dar uma aula de leitura sobre Machado de Assis. Antes disso, me deixaram uns recadinhos aqui para passar para vocês sobre chat. O chat vai estar aberto só na hora da interação, para a gente não se atrapalhar muito por aqui. Então, vocês vão ter um momento de interação pelo chat e a gente espera que vocês participem com bastante responsabilidade por lá. Outra coisa que pediram para eu falar é sobre quem ainda não baixou o aplicativo do Centro de Mídias. Então, pessoal, vamos tentar, vamos se esforçar para ver se consegue baixar o aplicativo, fica mais fácil, não consome dados do seu celular. E qualquer dúvida, vocês entrem no site do Centro de Mídias, tem um 0800 lá que dá para ajudar vocês. O Marcão está sempre à disposição. A gente vai ter alguns slides, a professora Creles vai fazer a leitura com vocês. Depois disso tem umas questões para a gente resolver juntos e vocês vão poder participar junto conosco. Professora Creles, boa tarde. Boa tarde. Não fique nervosa, estamos em casa e fique à vontade com a sua aula, por favor. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. E eu sou a professora Creles, trabalho na sala de leitura há alguns anos. E hoje é um momento muito especial que estamos aqui podendo falar sobre uma leitura que se chama O Espelho, de Machado de Assis. O Machado de Assis, ele é um realista, né? Realista e ele... carioca lá do Rio de Janeiro, sentado lá na café, escrevendo, pensando. Então, ele trabalha um pouquinho agora lá no Morro de Santa Teresa, com essa obra. Vamos lá no momento de leitura para a gente participar juntos. Jacobina é um homem de 45 anos e de origem humilde, que conseguiu subir na vida por conta de uma nomeação, um alto posto militar. Certo dia, estava com mais 4 amigos em uma casa, debatendo sobre a alma, o universo e outros assuntos. Jacobina, porém, mantinha-se calado e parecia não estar muito interessado no assunto. Quando um dos presentes exigiu que ele desse a opinião dele, Jacobina disse que iria contar o episódio da sua vida. Ele, então, defendeu sua teoria de que cada pessoa possuía 2 almas, uma exterior e outra interior. Aos 25 anos, Jacobina foi nomeado alferes da Guarda Nacional, o que lhe garantiu uma mudança significativa de status. Sua família passou a elogiá-lo e a orgulhar-se dele, e passou a ser o senhor alferes. Um dia, sua tia Marcolina o convidou para ir ao sítio onde ele morava. Por conta do status de seu sobrinho, ela lhe ofereceu um grande espelho proveniente da família real portuguesa e a melhor mobília da casa. Ela colocou, então, o espelho no quarto para Jacobina. A partir daí, tudo mudou a vida dele. A percepção que tinha de si mesmo passou a ser aquela que outros tinham dele. E a pessoa que Jacobina era não mais existia. Pouco tempo depois da estada dele no sítio, Marcolina saiu em viagem. Aproveitando a ausência dela, os escravos fugiram e Jacobina viu-se sozinho no sítio. Assim, passava os dias perdido nas sombras da solidão e angustiado por ter perdido a sua alma exterior, fruto da imagem que os outros faziam dele.
Em certo momento, ele decidiu olhar-se novamente no espelho e percebeu que a imagem ali, refletida, estava corrompida e difusa, assim como aquele que ele fazia de si mesmo na ausência dos outros. Não conseguindo enxergar a si mesmo com nitidez, Jacobina resolveu vestir sua farda e olhar-se outra vez no espelho. Dessa vez, a imagem refletida era nítida e com clareza de detalhes e contornos. Recuperando assim a alma exterior, que preenchia sua alma interior, Jacobina conseguiu evitar a solidão nos dias que se passaram. Após contar esse momento de sua vida aos amigos, foi embora e deixou-os em um silêncio reflexivo. Agora entra nós aqui com a nossa reflexão, né? Mas vamos lá. Temos no texto narrativo alguns detalhes que é importante que vocês anotem no caderno para não perder. O enredo da história se passa no Rio de Janeiro, no Morro de Santa Teresa, num ambiente fechado, numa sala onde podem sentar os seus 4 amigos e ele seria o 5º elemento. Narrador, ele contando para os seus amigos, quando ele tinha lá os seus 25 anos, a sua história. Quem são os personagens? Ele, o alferes, que é o Jacobina. Quem são os personagens mais? Os seus amigos, que ali estão para ouvir essa história. Tia Jacobina, o marido da tia Jacobina. E o tempo? Que tempo é esse? E o espaço? Que espaço é esse? Um tempo em que ele estava preocupado ali, o que as pessoas pensavam sobre ele, né? Num momento em que ele queria ser alguém, ter status com a parte física dele. E o espaço que acontece a história? Numa mesa, numa sala fechada. Passamos à frente. Nesse momento, enviem pelo chat e registrem em seus cadernos nomes de filmes, de séries, desenhos, contos e etc., que mostram dupla personalidade ou pessoas que procuram a sua própria identidade. Por quê? Porque, olha, vocês têm que registrar direitinho no caderno, fazer esse exercício com muita calma, coloque a data e comece a pensar no espelho. Você já ouviu muitas vezes a pessoa dizer, você já se olhou no espelho hoje? Você já conversou com você no espelho hoje? Quem é você? Então, coloca lá os exercícios, registre essa data, estou repetindo novamente, que é para você saber, porque futuramente, quando nós voltarmos da pandemia, vai estar registrado no seu caderno e a sua professora de português pode estar cobrando o que você aprendeu com esse conto, O Espelho de Machado de Assis. Tem algum filme que você já assistiu que a pessoa procura qual é a sua identidade? E séries? Vocês amam séries? As séries são variadas. Tem muitos momentos em que você diz assim, eu gosto desta série, eu não assisto aquela série. Desenhos é maravilhoso. O desenho, ele diz tudo. Você se identifica dentro do desenho. Contos, os contos são sábios, porque é uma realidade que está presente ali, machadiana. Mostra no seu caderno, tente colocar no seu caderno essa dupla personalidade que você está ouvindo agora. Se você já leu um dia esse conto, ou se você nunca leu, saiba que é gostoso lermos o conto e compreender o texto por completo, inteiro, e depois a gente poder fazer, sabe o quê? A gente poder saborear a leitura desenvolvendo outros gêneros. Na sala de leitura, a gente ouve essas histórias,
compartilha essas histórias depois de saboreá-la e depois podemos fazer a transposição para os gêneros. Gênero audiovisual, gênero rádio novela, o gênero musical, por que não um gênero de dança? Você pode até também reescrever a história, fazer um remake, contar de uma forma diferente. Você pode fazer tudo que vem na sua imaginação. Afinal de contas, a leitura foi feita para isso. Vocês que estão em casa assistindo essa aula, os pais que estão assistindo também, vejamos, quando nós fazemos uma leitura, nós mergulhamos de cabeça. A gente pode ser o mocinho da história, a gente pode ser o vilão da história, a gente pode criar, a partir de ter ouvido, lido a história, a gente pode inventar uma outra, porque temos muitas ideias criativas, somos capazes, nós temos assim essa fortaleza de poder imaginar outras coisas, outras ideias, depois que ouvimos histórias. Por gentileza, Jéssica. Eu queria que vocês pudessem elaborar um desenho de um espelho. Então, para a gente fazer uma interação, vocês procurem agora, dentro dessa leitura, fazer um espelho e dentro dela descrever a sua biografia. Quem é você? Afinal de contas, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando dessa dupla personalidade. Nós estamos falando o que é o exterior e o que está aqui dentro de nós. Isso é muito difícil, mas vocês são capazes de fazer, tá? Então, por gentileza, você pode voltar como é essa história desde o início para a gente conversar? Desde o início. Professora, eu queria fazer uma sugestão. Pois não. Eu acho que esse conto ele é bem detalhado. Será que não é conveniente, antes deles começarem a redigir sobre o enredo, sobre os personagens e tudo, eles terem um minutinho para ler de novo essa história? Ou você pretende ler com eles? Não, podemos dar os minutos sim. Mas veja bem, olha, que conto que é esse? Eu voltei e está lá, ó, no início. Vocês podem ter a oportunidade de agora pensar, ler e refletir, porque a cada momento a gente pode estar discutindo, ó, que Jacobina é o alferes. Sim. Ele é um homem de 45 anos, de origem humilde, mas que ele vai sentar-se com os amigos e ele vai contar o passado para esses amigos, mas ele não gosta de debater. Ele é um homem solitário, ele é um homem que vive na solidão. Ele não gosta de contar coisas da vida dele, né? E ele conseguiu subir na vida por conta de uma nomeação, um alto posto militar, alferes da Guarda Nacional. É um cargo bom, mas quem dera se possivelmente ele pudesse ser promovido a um sargento ou um outro cargo mais ainda. Porque as pessoas, elas se preocupam muito com a posição, sabe? A posição social, com o cargo, com o posto do trabalho. E ele estava com 4 amigos na casa debatendo sobre a alma, sobre o universo e outros assuntos também. Então, a gente pode esperar, então, esse 1 minutinho que você sugere, para que eles comecem a ler e a gente vai lendo junto de novo, sim. Tá? Então, vamos aguardar 1 minutinho. Eu acho excelente.
pessoal, nós tivemos aqui um pequeno probleminha e aí nós pedimos para repassar a história para vocês até que a gente se organizasse. Então, a professora Creles e eu vamos continuar analisando junto com vocês o texto de Machado de Assis. Isso. E vamos discutindo aqui para que vocês possam entender e vocês possam absorver o máximo possível desse conto, que é um conto de época, é um conto clássico, né? É um conto que a gente tem que analisar ponto a ponto para entender a vida da pessoa. Porque não é uma leitura tipo uma leitura jornalística, que é aquele momento e ponto e acabou, e daqui a pouco é outra coisa, é uma coisa muito dinâmica. Esse tipo de conto, professora, eu posso estar errada, a senhora me corrija, que é especialista e eu não sou. Esse tipo de conto requer uma análise muito minuciosa de cada uma das suas partes, porque é um conto de outra época, de outro momento da vida. Aí falávamos na primeira... Volta lá na primeira tela, por favor. Na primeira... Ah lá. Começa contando quem que é o Jacobina, e que ele era um cara humilde, né? E conseguiu subir na vida por conta de uma nomeação de um alto posto militar. Então, aí já temos um personagem, que é o Jacobina. Certo. Passamos para o segundo. Então, quando ele continuava calado, sabe? E parecia estar muito interessado no assunto. Mas continuava calado, hein? Quando um dos presentes exigiu que ele desse opinião, Jacobina disse que iria contar um episódio de sua vida. Ele então defendeu a teoria de que cada pessoa possui duas almas. Uma exterior e outra interior. Vamos Cláudia, lá, professora. o que será que o aluno Exato. entende por almas? O que é alma? Exterior e interior. E os alunos não precisam ter medo, e as pessoas não precisam ter medo de Machado de Assis. Por quê? Quando eu era jovem, quando a professora pedia para eu ler Machado de Assis, eu tinha muito medo. Um clássico difícil, minucioso. Eu pensava sempre assim, ai meu Deus, vou ter que ressuscitar o Machado de Assis para dizer se Capitu traiu ou não. Ai, que medo. Não. Machado de Assis, ele é complexo, mas você pode também brincar com as obras, traduzir as obras de uma maneira diferente. Cláudia, você consegue entender o exterior e o interior? Então, professora, discutimos isso. Pode tirar da tela, para a gente volta já já. Só para as pessoas não ficarem ouvindo a gente sem saber o que está acontecendo. Nós estávamos discutindo, antes de começar essa aula, sobre essa questão da alma interior e alma exterior. E eu fiquei meio confusa e questionei o que será que vem a ser, o que Machado de Assis quis dizer com essa coisa de alma interior e alma exterior. Porque a gente está falando de um militar, né, de um cara militar, deve ser um durão, assim, uma pessoa muito durona. A gente já descobriu que ele é um cara sério e introspectivo, ele tem vergonha, ele é super calado. E aí, neste momento do conto, ele está reunido com alguns amigos em um lugar X e na conversa deles, ele levanta um assunto de uma complexidade que me foge. Alma interior e alma exterior. Eu não conhecia essa obra. Mas eu acho de uma profundidade essa discussão com eles, entre amigos, né? Quem que fala entre amigos de alma interior e exterior? E o Jacobina quer entrar nesse assunto. Quer entrar nesse assunto. E daí ele vai explicar para frente o que é que ele entendeu disso. Certo? Aí passamos à próxima parte do poema. Aos 25 anos, Jacobina foi nomeado alferes da Guarda Nacional, o que lhe garantiu uma mudança significativa de status. Sua família passou a elogiá-lo e orgulhar-se dele, e passou a ser o senhor alferes. Um dia, a sua tia Marcolina o convidou para ir ao sítio onde ela morava. Mas nesse trecho aqui da obra, eu gostaria de discutir o seguinte. Que cargo, posto militar, subentende-se que seria de famílias de classe média, classe alta, mas no texto ele é de família humilde.
Acontece isso em nossas vidas, na nossa realidade. Por quê? Porque quando você é de família humilde, você tem um cargo maior, então todos acham bonito, todos te elogiam, todos acham assim que bacana esse seu posto. Voltando na alma exterior e na interior, a questão da alma interior, Cláudia, é que as pessoas gostam de olhar muito o seu lado de fora e as suas posses, não é não? Sim. E você teria para me dizer sobre o quê? Dessa alma interior, a interior. Então, eu entendi o seguinte, ele estava num dilema, porque ele era um cara humilde e ele ganhou, foi alçado a um cargo, e até que a família dele começou a chamar ele de senhor alferes. Só que essa dúvida dele era assim, por fora ele era um senhor alferes, era um militarzão. Mas assim, o que ele sentia por dentro, fora do uniforme dele? Porque na nossa vida a gente também tem essa coisa de o que a gente aparenta, o que é externo e o que a gente realmente sente. Tipo, que foto vai para o Insta, mas o que aparece na hora que você deita a sua cabeça no travesseiro? Não é uma foto de Insta, não é um senhor alferes. Então, acho que essa parte que ele fala de alma interior é que é o grande dilema do Jacobina, não é não? Sim. Então tá, porque quando a família dele começa a chamar ele de senhor alferes, ele deve ter tido uma dúvida de que identidade realmente é dele, né? Ele é um cara humilde, quietinho, e que, de repente, é alçado a senhor alferes pela própria família. Aí, entramos num outro momento, que é a tia Marcolina convidando ele para um passeio num sítio. Casa dela, na casa onde dela. Ela morava, na casa Mas dela. só para dar uma retomadinha Claro. na questão que você disse do Instagram ou do Facebook, nós temos que tomar muito cuidado, não é verdade? Muito, Porque muito. a gente posta aquilo que a gente às vezes é e às vezes aquilo que nós não somos. E é importante, as pessoas se maqueiam, as pessoas se vestem de uma maneira para mostrar, postar aquilo que elas não são. E a gente está falando do exterior e interior, eu não quero conhecer o que é seu do exterior, eu quero conhecer o que é seu interiormente. Todos nós temos uma tia, todos nós temos um parente, um ente querido, que sempre nos abraça, sempre nos afaga. E essa tia Marcolina percebeu que ele estava precisando de uma reflexão, então ela convida para ir na casa dela, né? Então ele vai até a casa dela, uma casa bacana, lá no sítio, tem chafariz, uma casa bonita. E aí, por gentileza, o próximo. Por conta desse status dele, ela ofereceu para ele um espelho. Vejamos, esse espelho pode não ser o presente que hoje nós gostaríamos de ter. Mas todo mundo tem um espelho na vida. Seja ele espelho de bolsa, espelho de banheiro, espelho de quarto, qualquer tipo de espelho. Mas o espelho do Jacobina, ele era um espelho antigo, ele era uma mobília da família real da época de Dom João VI. E ele era velho, todo em madrepérola, com alguns filetinhos, alguns destaques em ouro, mas ele vai fazer a diferença, porque o conto chama-se espelho, o espelho. E esse espelho é dado de presente para o Jacobina. Essa tia querida o presenteia ele. E a partir daí, mudou a vida dele. Por quê? Porque é necessário que ele dê uma olhadinha no espelho e ele vai começar, então, a entender esse exterior e esse interior. Por gentileza, Jéssica. A percepção que tinha de si mesmo passou a ser aquela que outros tinham dele. A pessoa que Jacobina que não mais existia. Pouco tempo depois da estada dele no sítio, Marcolina saiu em viagem. Então, a tia Marcolina viajou. E ela viajou e os empregados, escravos, fugiram. E ele se viu mais uma vez sozinho e com o espelho ali.
Mas voltando, eu queria te fazer uma pergunta, Cláudia. Qual é o espelho da sua casa? Qual é o espelho da sua vida? Eu achei bem interessante, Creles, essa parte do espelho, porque, de verdade, a gente não sabe nem se esse espelho a que Machado de Assis se refere é um espelho físico mesmo, porque ele pode muito bem estar falando que o Jacobina está se olhando para dentro de si mesmo. Pelo que eu entendi do conto, e é um conto muito interessante, muito cheio de elementos, e não conhecia, quando a tia presenteia ele com esse espelho maravilhoso, cheio de madrepérola e cheio de detalhes, um espelho especial, vamos dizer assim. O Jacobina olha para aquele espelho e não consegue ver dentro de si. Ele consegue ver só a imagem que tem dele. A imagem daquele homem fardado, parará, parará. E, aparentemente, ele não se reconhece muito bem assim, porque a gente viu lá atrás que ele era um cara simples, um cara introspectivo e tal, e ele acaba vendo uma imagem dele que assusta. Eu acho que ele se assustou. Assim como às vezes a gente se assusta lá em casa quando acorda de manhã assim, meio com o cabelo assim, sem cabeleireiro, e a gente olha e fala, gente, como eu acordei feia hoje, ou o contrário, como eu acordei linda hoje. Mas a gente tem uma imagem de si, bonita ou feia, acordei bem ou acordei mal, acordei feliz ou acordei mais triste, enfim. A gente tem uma imagem boa, boa não, uma imagem em que a gente se reconhece. E o Jacobina não se reconheceu. O conto passa dessa percepção que ele tinha de si, que ele achava que ele era de um jeito, e ele começou a olhar o espelho, ver como as outras pessoas o viam. Mas olha, só fazendo uma intervenção, Cláudia, é assim, hoje, a relação entre essa época com a de hoje, os Face, chats, Instagram, ou qualquer que seja, esse contato, essa comunicação, nós assistimos muito as pessoas no espelho tirando o seu selfie. Esse selfie para as pessoas é muito importante, porque elas querem se ver do jeito que elas gostariam. Né? E então, quando você disse quando acordamos e se estamos bonitas, ou quando nós, ou não, ou lindas, o importante é você gostar daquilo que você é gostar daquilo que realmente faz a diferença, né? Você ser o que você é. A percepção que tinha de si mesmo passou a ser aquela dos outros tinham dele. Olha só, então ele olha para o espelho, ele está vestido de alferes, e aí ele começa a ver assim, nossa, é isso que as pessoas pensam de mim? Não mais existia, né? Porque tempo depois, ele consegue, depois que a tia viaja e ele fica sozinho, ele vai começar a pensar melhor. Por gentileza, Jéssica. Aproveitando a ausência dela, os escravos fugiram. E Jacobina viu-se sozinho no sítio. Assim, passava os dias perdidos nas sombras da solidão e angustiado por ter perdido a sua alma exterior, fruto da imagem que os outros faziam dele. Eu quero fazer um comentário. Quando ele fica sozinho nesse sítio, na casa, qual é a relação hoje? A pandemia, nós sozinhos na casa, na solidão e perder o seu exterior? Talvez sim, sim. Agora você vai começar a pensar, eu não preciso me maquiar, eu não preciso me pintar, eu não preciso me arrumar, eu estou aqui num momento de reflexão até as segundas ordens, até que tudo isso se acabe, né? Então, aquela imagem, alguns meses atrás, você tinha uma imagem para fazer a relação com a história. A partir de agora, você pode pensar e começar a refletir bem melhor. Passamos para o próximo. Em certo momento, ele decidiu olhar-se novamente no espelho e percebeu que a imagem ali refletida estava corrompida e difusa. Eu vou querer ajuda. Que imagem corrompida e difusa você acha que seria essa? Olha só, como aquela que ele fazia de si mesmo na ausência dos outros. Sempre sozinho
Então, olha lá, agora ele tem uma imagem refletida que ele estava corrompida e difusa. Que difusa é essa? Que corrompida é essa? O que você pensa sobre isso? Não sei, será que ele perdeu a sua identidade? Ele não conseguia mais se enxergar como antes, nem como depois? O que não, que ele aconteceu? vai procurar. Agora ele vai começar a procurar de uma maneira diferente. Não é o que nós todos estamos fazendo? Nos reinventando, né, professora? Porque está difícil. Sim, nos reinventando. Então é muito importante esse momento, olha. Vou só dar uma repetidinha, ó. Em certo momento, ele decidiu olhar-se novamente no espelho. Olhem vocês também. Vai lá, pega o espelho de bolso, vai até o banheiro, pega o espelho da sala ou mesmo do quarto. Percebeu que a imagem ali refletida estava corrompida e difusa. Eu quero que vocês prestem atenção. O que será isso? O que será essa intervenção, né? Por gentileza, o próximo. Não conseguindo enxergar a si mesmo, com nitidez, Jacobina resolveu vestir sua farda. Olha lá, ele vestiu a farda dele, olhou outra vez no espelho e dessa vez a imagem refletida era nítida, não está mais corrompida. A partir do momento que ele se levantou, vestiu a farda, se posicionou diante do espelho e olhou, agora era nítida, com clareza de detalhes e contornos. Você consegue compreender esses detalhes que depois ele colocou a roupa? Parece-me que é quando eu vou trabalhar. Coloco o meu uniforme da escola e eu estou posta ao meu trabalho. E quando eu chego em casa, eu tiro a minha roupa e coloco uma roupa de trabalho domiciliar. Engraçado, né? O que você pensa sobre isso? Então, a imagem que a gente tem para cada momento da nossa vida, do nosso dia, né? E o que a gente está preparado para que os outros vejam, né? Eu não posso sair com meu pijama todo furado para a rua, porque a imagem ficaria difusa e distorcida. Acho que é isso. Tá certo. Por gentileza. Recuperando assim a alma exterior, que preenchia sua alma interior, Jacobina conseguiu evitar a solidão nos dias que se passaram. Após contar esse momento de sua vida aos amigos, foi embora e deixou-os um silêncio reflexivo. É interessante que, mais uma vez, ele vai embora e, mais uma vez, ele fica na solidão e ele deixa para os amigos dele uma reflexão sobre tudo o que está acontecendo. Será que é gostoso a gente pensar no passado? Será que é bom a gente pensar em tudo aquilo que a gente fez? Reviver momentos? A história começa quando ele tem 45 anos, mas ele volta lá ao passado, quando ele tinha 25 anos, que ele quer relembrar, contar, para poder achar a sua própria identidade, para ele poder achar a sua alma exterior e interior? Por gentileza. Bom, alunos, eu acho assim, ouvintes, eu quero muito que vocês compartilhem com a gente o enredo dessa história. Você compreende o enredo? Sim, professora, vamos lá, deixa eu só para a gente se colocar aqui, porque o nosso tempo é contadinho aqui, nós temos mais 5 ou 6 minutinhos só. Então, vamos lá, nós contamos nós passamos para eles um conto, muito legal, Machado de Assis, e nós gostaríamos que vocês fizessem alguns trabalhos para que quando retornar para a escola, você tivesse esse registro anotado, colocado o seu nome, colocado a data que você fez o registro dessa aula, não para cobrar nem nada, mas para guardar mesmo, porque mais para frente o seu professor lá da sua escola pode querer retomar esse tema. Machado de Assis é vestibular, de qualquer forma, e então nós, assim, aproveitar esses últimos minutinhos para eles lembrarem desse conto que a gente passou e anotarem o que eles lembram de enredo, de narrador, de personagens.
deixar isso registrado, porque o registro escrito do que a gente ouve e vê é muito importante para o aluno, não é, professora? Sim, o registro ele é muito importante, porque eu particularmente me emociono quando eu conheço o contexto histórico de obras e depois eu tenho essa oportunidade de ir até a região, até o local, se for nacional, né, brasileiro ou internacional, mas vamos falar de Brasil, eu fico muito emocionada, porque eu falo assim, nossa, eu ouvi, eu li, eu conheci, eu tive o prazer de poder absorver esse contexto histórico através da leitura e hoje estou presente aqui no local dos acontecimentos, né? Então, quando a gente fala de uma poesia e vai até o local daquela poesia, daquele autor, quando a gente fala de... Um exemplo, quando falamos assim, Jorge Amado e Bahia de Todos os Santos, Meninos, Capitães de Areia, e você vai até o local. É muito importante você viajar nas leituras que você faz. Machado de Assis, puxa, aqui é a Rua do Ouvidor, Rio de Janeiro. Ele sentava-se nessa mesa, ele escrevia, passava as noites aqui, tentando colocar todos os seus romances, seus contos, suas obras no papel. Que interessante. Então, é muito prazeroso a gente saber reconhecer os contextos históricos no passado, para poder compreender o presente e tentar viver um futuro bem melhor. A gente pode melhorar esse futuro. E os personagens, não temos muita fotografia, não temos muita paisagem. É um ambiente fechado, né? Ora a casa dele humilde, ora mostra, você pode imaginar essa casa, né? No livro, na obra, eu não pude trazer o livro, mas eu posso imaginar os desenhos que os meus alunos já fizeram no passado, lá em outras aulas no passado. O meu aluno, ele teve o prazer de, enquanto eu contava a história, enquanto nós estávamos ali nas narrativas, saboreando a leitura, ele foi desenhando a casa humilde, da maneira com que ele conseguia entender. Ele desenhou a casa da tia Marcolina da maneira que ele compreendia. E aquela casa ficou bonita. Por quê? Aquele aluno, através da leitura saboreada, ele estava fazendo a transposição dos desenhos. Ele estava fazendo a transposição para um audiovisual. E ele imaginava a música que ele fosse colocar naquela história daquele momento, né? Esses personagens, parece-me que são assim, calados, solitários, tanto quanto Jacobina. E o espaço é um espaço de tempo, assim, também fechado. Você gosta dessa obra? Eu gostei muito, gostei muito. E então, assim, para a gente poder fechar... tinha mais uma atividade, professora. é verdade. Vamos na última atividade. Vamos tá. lá. É que a gente tem muita coisa para falar, mas deu muito assim... tempo. Para essa última atividade, não esqueçam. Procurem a identidade de vocês, por gentileza, passa. Descreva a sua biografia. Você falar sobre você é muito difícil. Quem é você? Quem é você? O que você faz? Mas em curto texto, você descrever em poucas palavras a sua própria identidade. Tá? Então, voltando lá nos meus alunos, só para finalizar, eles conseguiram, através do conto, fazer desenhos, fazer a transposição para o audiovisual, conseguiram editar um vídeo e depois eles conseguiram assistir aos seus vídeos, né? Porque quando a gente conta uma história, quando a gente narra e a gente saboreia os autores e suas obras, a gente pode trabalhar em transposições de outros gêneros, sim. Sala de leitura é um espaço de mediação e linguagem. A sala de leitura é um momento em que você pode viajar e trazer, através dessa viagem, o seu próprio eu e se reconhecer. A sala de leitura é o momento em que você lê e compartilha e trabalha fazendo diversas atividades. E, por final, eu acredito que a leitura é tudo na vida da gente. Sem você ler, você não conhece caminho. A leitura foi feita para você viajar o mundo.
A leitura foi feita para você conhecer caminhos diferentes e pessoas diferentes. Você concorda? Eu concordo, professora. A nossa aula está terminando, então, assim, nosso bate-papo foi muito rico, muito legal. Eu adorei, espero que as pessoas também tenham gostado. Essa última atividade que você sugeriu, deles fazerem um espelho bonito, lindo, rico, como era o de Jacobina. E a biografia, né? E a biografia. Escrever nele o que se sente e como se sente, eu acho de uma riqueza muito ímpar para todos os nossos alunos. Temos só mais um minutinho, então queria agradecer muito sua participação. Foi muito show de bola o nosso bate-papo. Eu gostei muito, me enriqueceu. Era um conto que eu não conhecia, nunca tinha lido esse conto. E vou ler a obra completa, prometo. Ok. Algum recadinho para os aluninhos? O recado que eu tenho que dar é, se vocês ainda não aprenderam a gostar de ler, leiam. E se vocês não gostam, façam um grande esforço, porque vale a pena. A leitura nos satisfaz a fazer as novas reescritas e pode ser da nossa própria vida. E aí você vai conhecer o seu interior. Seja você mesmo, sempre. Abraço.